Quando eu decidi que eu ia fazer vestibular para tentar entrar em medicina, lá atrás, bem antes de eu passar na USP, eu não sabia estudar e não tinha uma base boa para passar em algum vestibular. Eu também não teria como pagar uma faculdade particular de medicina, então parecia ser um projeto meio inviável. Como que eu ia, sem saber estudar e sem ter uma base boa, passar numa universidade pública de medicina? Então eu acabei tomando uma decisão que acabou sendo uma das melhores decisões da minha vida, que é, antes de sair estudando loucamente para o vestibular, eu vou tirar algumas semanas para estudar como aprender e como estudar. E eu fiquei um tempão lendo livro, lendo artigo, ouvindo outras pessoas falando sobre como elas estudavam, vendo documentário, tentando entender como a nossa memória funciona. Eu perdi um tempão para descobrir essas coisas, para ir testando essas coisas, e esse é um dos motivos do meu canal ter tanta dica diferente dos outros canais. Eu realmente parti de um patamar baixo e, por meio de muito estudo e várias técnicas de estudo, de aprendizado, eu fui evoluindo até o ponto de passar em todas as faculdades de medicina que eu acabei passando. E aí, no meio de todas essas leituras que eu fiz a respeito da memória e de técnicas, sempre uma coisa me chamava atenção, que era o seguinte: para você aprender melhor algum tópico ou memorizar melhor algum tópico, o ideal é que você veja esse mesmo tópico por vários ângulos e perspectivas diferentes. E existe até uma hipótese científica do porquê que isso funciona, e tem a ver com as suas sinapses, de que se você tem uma informação guardada no seu cérebro em algum lugar, quanto mais caminhos você tiver para acessar essa informação, mais fácil você vai conseguir chegar nela. Então, em teoria, se você vê o mesmo tópico por ângulos diferentes, por perspectivas diferentes, a partir de matérias diferentes, você vai criando caminhos diferentes para chegar nesse mesmo tópico, com compreensões diferentes durante o caminho. Então você vai ter um aprendizado mais aprofundado e uma memória fortalecida, sendo que seria muito mais fácil você resgatar essa memória se precisasse dela. E eu achava isso muito interessante, mas a maioria das fontes me falava isso, que era importante ver o mesmo tópico por olhares e perspectivas diferentes, mas ninguém falava como fazer isso. Então era no campo teórico muito legal, mas no campo prático não tinha muito o que fazer a respeito, até que eu fui tentando várias formas e testando várias formas diferentes de como fazer isso. E na minha experiência o resultado foi muito bom, eu acho que eu aprendi coisas que eu não teria aprendido se não tivesse feito dessa forma, e também em termos de memória acho que ajudou demais, que até hoje, depois de um tempão sem ver essas coisas, eu ainda lembro quase tudo. E eu cheguei a dar vários exemplos de como fazer isso no meu último vídeo de natureza, e lá eu te falei que além de ver aulas e ler a teoria, você podia tentar ver coisas mais lúdicas, como vídeos curtos, vídeos com desenhos. Você poderia tentar ler materiais diferentes, como livros que não são acadêmicos. Eu te falei que você tentar contextualizar a matéria, trazendo para coisas do seu dia a dia, ajuda também, é uma outra forma de ver. E tem algumas outras coisas que eu não falei naquele vídeo que funcionam também, como tópicos multidisciplinares. Você vai ver na escola por uma matéria, mas você pode ver por um olhar diferente a partir de outra matéria, isso funciona também. E tem uma técnica em especial que eu usei bastante, que me ajudou muito, que é o que eu gostaria de falar nesse vídeo. Essa é uma técnica avançada, não no sentido de ser difícil, ela é até fácil de você executar ela, é que talvez, se você ainda não tem o conhecimento básico, é melhor você ter o conhecimento básico antes de tentar olhar por outras perspectivas. Se você não tem nem a primeira perspectiva, não faz tanto sentido você ir para outras perspectivas. Mas de qualquer forma, para quem achar que ainda não está pronto para essa técnica, no final da primeira parte desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo que eu falo só de técnicas básicas, que é para você começar a construir seu conhecimento, começar a construir essa primeira perspectiva de cada um dos assuntos que caem no Enem. Então bora para a técnica de hoje. Ela é uma técnica que funciona muito bem em biologia, mas eu também usava ela para história e geografia com ótimos resultados. Então para essas três matérias tem como você usar essa técnica muito bem, e você pode ser criativo e tentar expandir para outras matérias. Então bora para a técnica em si. Vários dos assuntos que caem no Enem, a gente vê eles numa sequência lógica, que é até boa essa sequência lógica, mas que por sempre ensinarem exatamente nessa mesma sequência esses tópicos, você acaba criando pontos fracos no seu estudo por nunca ver de uma forma diferente. E alguns desses tópicos, muito em biologia, geografia e história, eles são organizados de uma forma que teria como você romper com essa ordem tradicional para aprender esses assuntos de forma muito mais aprofundada e memorizar melhor eles. E os temas que você consegue fazer isso tem uma estrutura padrão, que é que eu vou mostrar nesse vídeo, que se o tema tiver essa mesma estrutura, você pode usar essa técnica para fazer desse jeito e aprender ainda melhor esse tópico. Eu vou mostrar visualmente essa estrutura para ficar bem claro, mas ela é basicamente assim. Você vê um tópico que dentro dele tem vários subtópicos que você vai vendo numa ordenzinha, e dentro de cada subtópico tem várias dimensões, e essas dimensões
são as mesmas para cada um dos subtópicos. Então, por exemplo, quando você vai em biologia estudar invertebrados, para cada um dos filos que você está vendo, você vai ter que ver lá sistema respiratório desse filo, sistema cardíaco circulatório desse filo, novidade evolutiva desse filo, sistema digestório desse filo. E para cada um dos filos, você vai ter que ver tudo isso de novo, que vai se alterando para cada um dos filos. Então a estrutura desse tópico invertebrados, ela é como se fosse uma estrutura em tabela, que você tem na primeira coluna dessa tabela os filos, e aí você vai tendo várias colunas que você tem que ir preenchendo para cada um desses filos. E o jeito que você aprende isso na escola é, você vê um filo e preenche todas essas colunas para aquele filo. Aí você vai para o segundo filo, preenche de novo todas essas colunas para o segundo filo. Vai para o terceiro filo e faz a mesma coisa. E tem em outras matérias, outros tópicos que também seguem essa mesma estrutura. Por exemplo, história geral. Você vai ver várias civilizações. Você vai ver lá Egito Antigo, mundo grego, Império Romano, feudalismo. Para cada um desses assuntos, você vai preencher várias colunas. Você vai ter que preencher a coluna lá, sociedade, a coluna política, a coluna economia, a coluna religião. Para cada uma dessas sociedades. Então você tem essa mesma estrutura em tabela. Você vai lá ver uma civilização por vez, uma a cada mês, uma a cada semana no cursinho, depende de como você está estudando. E cada vez que você for ver uma civilização nova, você preenche de novo essas colunas. Então o modelo de ensinarem esse tópico, ou no caso a história geral, é muito parecido com o modelo que ensinam invertebrados. Você segue uma sequência e para cada uma das partes dessa sequência, você vai preenchendo de novo a mesma coisa, a cada item que você vê. E também tem coisa assim em geografia. Você vai ver um continente por vez, sei lá, você vai ver América do Sul, Europa, Ásia, África, e para cada um deles você vai preenchendo clima, relevo, vegetação. Mas de novo, você aprende e te ensinam numa sequência X, e cada item que você vê, você vai preenchendo um monte de coisa em relação a esse item. Sempre a mesma coisa que você vai preenchendo. Então, para invertebrados, para cada um deles, você vai preencher lá sistema digestório, novidade evolutiva. Para civilização, para cada uma você vai preencher lá economia, política. Para continente, para cada um você vai preencher lá relevo, clima. E todos você vai ver como se fosse uma sequência, mas no final das contas, no final do ano, o que você teria preenchido é como se fosse uma tabelona, sendo a primeira coluna o nome do item e as demais colunas, cada uma das dimensões que você vai preencher para aquele mesmo item. E esse método é bom, tá tudo bem com esse método, ele funciona bem, e eu recomendo que a primeira vez que você veja determinado assunto, você faça assim. Só que ele cria um viés de você sempre ver da mesma coisa, na mesma sequência e pelo mesmo ângulo. Então existe uma chance da prova procurar um ângulo diferente, e como você viu sempre pelo mesmo ângulo, você está despreparado e pode errar uma questão à toa. Então, para esse tipo de tópico especificamente, que a estrutura geral dele forma no final das contas uma tabelona, tem um hack que você pode usar que vai fazer com que você aprenda muito melhor esse tópico, aprenda ele por ângulos diferentes e fique mais preparado para a prova e memorize melhor, porque tem essa questão de você acessar as mesmas informações por vários caminhos. E essa técnica dá uma preguiça de executar ela, e se você nunca viu o assunto de nenhum outro jeito, é melhor você ver no jeito básico do que usar ela, mas ela é bem simples de ser executada e consiste basicamente em se você, vendo esses assuntos, está formando uma tabelona e você está vendo sempre do ponto de vista da primeira coluna, que é o nome do tópico, você pode inverter as linhas pelas colunas. Então, por exemplo, você não vai mais aprender invertebrados vendo filo por filo. Você vai aprender assim, eu quero ver sistema respiratório. Então, na sua primeira coluna, você vai ter lá sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, novidades evolutivas. Isso é cada item que você vai ver. Então, em vez de ver os filos, você vai ver os sistemas, por exemplo. E aí, para cada sistema, as colunas que você tem que preencher, as dimensões que você tem que preencher, são os filos. Então, você não vai ver o primeiro filo, sei lá, poríferos, e ver tudo para poríferos. Você vai ver sistema respiratório, e para sistema respiratório, você vai ver o que acontece em cada um dos filos. Você inverteu a ordem que você está vendo. Ao longo do seu ano, você vai ficar vendo um filo por vez. Você vai ver um sistema por vez, e para cada sistema, você vai destrinchar em filos. Você vai ver exatamente a mesma coisa, mas por um olhar totalmente diferente. E isso tem muitas vantagens, uma delas sendo a memorização é melhor, outra é você vai aprender um pouco mais aprofundado, porque você vai ser obrigado a ver por esse olhar diferente por sistemas. E o melhor de tudo é que fazendo assim, você fica mais preparado para outros tipos de perguntas. Então, se uma pergunta tudo sobre um filo, é melhor o primeiro jeito. Você saber tudo sobre poríferos. Agora, se a pergunta quer que você compare filos diferentes para determinado sistema, o segundo jeito já é bem melhor. Porque na hora que você estudou pela ordem invertida,
que é vendo sempre pelo sistema, seu foco já era esse, já era ver as diferenças entre cada um dos sistemas para cada um dos filos. Enquanto no primeiro jeito que você estudou, na primeira vez que você estudou, o seu foco era, dentro de um filo, ver tudo sobre ele. Então, em vez de ver várias vezes do mesmo jeito, você vê de jeitos diferentes, vai te tornar um aluno bem mais completo, você vai estar bem mais preparado para a prova e vai começar a gerar aquilo que chamam de olhar holístico, que todo mundo fala a respeito, mas ninguém te mostra um jeito prático de criar esse olhar holístico. E aí eu dei um exemplo para biologia, que dá para usar para planta, dá para usar para vertebrados, mas também dá para você usar em história. Em vez de você ir civilização por civilização, pega lá só o item economia e compara a economia de cada uma das civilizações. Pega o item religião e compara a religião de cada uma das civilizações. É o mesmo trabalho, você vai criar um olhar mais holístico. Para geografia, em vez de pegar um continente por vez, pega o tema deserto e vê onde tem desertos no planeta. Pega o tema floresta tropical, onde tem as florestas tropicais no planeta. Então é uma técnica extremamente simples de ser implementada, extremamente útil, mas eu considero uma técnica avançada, porque ela só passa a ter sentido se você já viu do jeito básico, porque a vantagem para você criar essa visão mais holística é você ver de vários jeitos diferentes. Então se você não viu nem do primeiro jeito, não faz tanto sentido assim essa técnica ainda. Agora, se você já viu do primeiro jeito e está travado na sua pontuação, no seu número de acertos para essas matérias, esse é um caminho a seguir que faz muito sentido, que você vai aumentar para o mesmo tópico a sua possibilidade de acertos para aquele tópico, além de ter uma visão mais aprofundada, uma visão mais holística e melhor memória em relação a esse assunto. Então essa é a técnica que eu queria te mostrar nesse vídeo. Eu espero que você consiga fazer bom uso dela. De novo, não parte para esse caminho se você ainda não sabe o básico. Uma coisa de cada vez, mas eu vou deixar aqui agora, depois desse vídeo, um outro vídeo que eu tinha feito sobre técnicas básicas, que é o que você precisa para, caso esteja vendo pela primeira vez determinado assunto, ver ele direito, já ver ele de um jeito mais robusto, que você não esqueça rapidamente e que você aprenda bem. E nesse vídeo eu basicamente avalio 7 técnicas diferentes que eu cheguei a usar para passar em medicina e vou falar qual que é o pró e o contra de cada uma dessas técnicas. Então espero que te ajude. Vamos pro vídeo. Eu vou falar 7 técnicas de estudo Enem que eu usei para aumentar minha taxa de retenção. Mas, Lambert, qual delas você usava? Eu usava todas elas. Cada uma tem um pró e um contra. E em cada momento você vai ter que usar uma delas. E foram essas técnicas que me fizeram ser aprovado em todas as faculdades de medicina que eu quis no ano que eu fui aprovado na USP. E Lambert, o que é isso de taxa de retenção? Taxa de retenção é o tanto que você vai lembrar do que você estudou alguns dias depois que você estudou. Que no geral a gente estuda e esquece um monte. O seu objetivo é aumentar a sua taxa de retenção para esquecer cada vez menos. Então eu vou falar 7 técnicas, indo da pior para melhor. Aqui tem a menor taxa de retenção e, na minha opinião, aqui tem a maior taxa de retenção. A primeira técnica mais usada é a pior delas, que é assistir uma aula e copiar tudo que o professor fala, tudo que o professor escreve, exatamente como ele escreve. Essa técnica sozinha oferece pouca coisa para você, porque muito provavelmente você vai esquecer grande parte do que foi visto depois de uns dias. Então você tem que fazer algo a mais. Só tem um cenário que eu vejo que isso é importante você fazer. Se por um acaso a aula é de técnica de como resolver um exercício especial, que tem um passo a passo para resolver um exercício, nesse caso é importante você copiar tudo. Qualquer outro tipo de aula, é melhor você gastar seu tempo prestando atenção e fazendo outra técnica durante a aula, que eu vou explicar já já. Nesses exercícios que tem um passo a passo para resolver, é importante você saber cada detalhe. Mas no resto das aulas, você tem que extrair o que é mais importante da aula para você conseguir recuperar depois e fazer uma revisão boa depois. E essa técnica, apesar de ser a pior delas, muita gente ainda faz e muita gente ainda recomenda, principalmente porque antigamente não tinha internet e você não tinha muita fonte de informação. Hoje em dia é muito fácil você achar o material de qualquer aula procurando. Então você não precisa ter um caderno completo. Então esse é um dos casos que você vai ter que ir contra o que os seus pais te falam ou que alguns professores mais velhos te falam de copiar tudo. Copiar tudo sem ter um processo por trás não ajuda muito. E isso me leva à segunda técnica, que já é muito melhor, que eu chamo de escrita ativa, que é, enquanto você está tendo aula, você não vai anotar exatamente o que o professor está falando ou exatamente o que está na lousa. Você vai, antes de anotar, pensar a respeito e com as suas próprias palavras, colocar aquela informação do melhor jeito possível no papel para depois você dar uma olhada. E eu falo bastante sobre isso no meu vídeo de como anotar, que é essa questão da escrita ativa. É muito importante que ao escrever no papel, você pense a respeito antes, porque o processo de pensar faz com que você decore bem melhor aquela informação. E na hora que você estiver pensando e colocando no papel, você já coloca de um jeito que vai te ajudar depois a fazer a revisão. Você já coloca escrito de uma forma que faz mais sentido para você.
quando você bater o olho depois, você vai lembrar. E a terceira técnica já é uma evolução da segunda técnica, que é você adicionar um recurso visual às suas anotações. Depois da aula ou durante a aula, além do que você escreveu, você pode usar um desenho, um esquema, um fluxograma, um mapa mental para traduzir aquela informação que você tem de forma texto para uma forma mais visual. Fazendo isso, não só você pensa a respeito da matéria, o que faz com que você lembre mais depois, como você adiciona uma nova forma na sua memória de como resgatar aquela matéria. Se antes você tem só um texto para lembrar e uma parte mais escrita, agora você vai ter um desenho para lembrar da mesma matéria. Então essa é uma técnica que já acrescenta ainda mais a taxa de retenção. Você vai lembrar mais depois, tanto por ter mais formas de resgatar a informação, como ter pensado mais a respeito. E nem sempre você vai conseguir fazer algo visual para aquela matéria. Esse seria o ponto fraco dessa técnica. Mas dentro do possível, você precisa encontrar o melhor modelo para cada matéria. Por exemplo, se for algo em ordem cronológica, faz sentido você usar um fluxograma com setinhas. De tal ponto vai para tal ponto. Se você quer lembrar, por exemplo, das partes de uma planta, ou das partes de um animal, ou de um sistema de órgãos, faz sentido você fazer um desenho e pôr o nome de cada coisa. E aí é a sua criatividade que vai mandar no que você deve fazer. Para cada tópico, tenta a sua maneira achar o que for melhor para aquele tópico. E agora que começam as técnicas que vão escalonar a sua taxa de retenção, que vão aumentar muito a sua taxa de retenção. Mas Lambert, você não vai falar daquela técnica Pomodoro que todo mundo fala, que é ótima? Eu até menciono a técnica Pomodoro no meu vídeo de 10 aprovações em medicina. E na época eu nem sabia que se chamava técnica Pomodoro. Mas para mim, essa técnica não é uma técnica de retenção, uma técnica de aprendizado. É mais uma técnica de gestão de tempo. Então ela não vai estar nesse ranking. Então a quarta técnica, que é a mais manjada, que todo mundo conhece e que merece já um lugar de destaque aqui, é no meio do ranking, é fazer exercício dos tópicos que você já estudou usando prova antiga. E aqui tem que ficar bem claro que você estudou e depois fez exercício. Você tem que fazer o estudo e o exercício. O que os estudos mostram é, você só ver teoria tem uma taxa de retenção. Você só fazer exercício tem outra taxa de retenção. Você fazer os dois tem uma taxa de retenção maior do que fazer cada um isoladamente. Então eu até acho que você pode estudar por questão, como eu falo no meu vídeo de estudar por questão, se deve ou não. Eu até acho que você pode, apesar de eu não ser super fã desse modelo, desde que você veja a teoria também a partir dos exercícios. Não adianta só fazer exercícios, tem que ver teoria e exercício. E agora a quinta técnica, que começa a ficar muito alta a sua taxa de retenção. Então até agora é meio que o básico bem feito, o que já é bem melhor que só a aula tradicional. A partir da quinta técnica, começa a ficar gigantesca a sua taxa de retenção. Então agora são as coisas que você precisa começar a fazer mesmo se você quer ter uma nota muito alta no Enem. Então a quinta técnica é o que a gente chama de revisão espaçada, ou você pode encontrar por aí como curva de esquecimento, e todas essas coisas são meio que tem o mesmo princípio, que é fazer revisão sempre, fazer revisão várias vezes. Alguns especialistas acreditam que você precisa ver pelo menos 7 vezes algo para aquilo ficar bem gravado na sua memória. E aí a revisão espaçada se baseia nisso. E é por isso que no meu cronograma eu coloco um monte de revisão para você fazer, e por isso que eu criei um vídeo que eu falo quando você deve fazer revisão, que é basicamente o ano todo, que te incentiva a sempre fazer revisão. Eu, pessoalmente, acho que pelo menos meio período da sua semana você precisa gastar com revisão. É muito importante tudo que você viu, que você já estudou, que você faça ao longo do ano várias vezes revisão, para aí sim ficar gravado, para na hora da prova você lembrar rapidamente e conseguir fazer os exercícios. O lado negativo dessa técnica é que é chato e exige disciplina, mas os ganhos são muito bons. A sua taxa de retenção aumenta muito com esse processo. E o que você pode ver até agora do vídeo é que todas essas técnicas podem ser combinadas. Você pode usar todas elas. Nenhuma elimina a outra. E agora vamos para as duas principais técnicas para aumento máximo de retenção. As duas são as que dão a retenção máxima, mas na minha opinião uma é ligeiramente mais simples de ser implementada que a outra. E fica aí para depois da sétima, que eu vou falar a técnica das técnicas, que é a mais importante de todas, na minha opinião, mas que não é uma técnica de aprendizado, e sim uma técnica para você ter todas as técnicas do mundo. Então a sexta técnica é simplesmente ensinar uma matéria para outra pessoa. No processo de ensinar, você tem que lembrar de tudo o que você viu a respeito. Você tem que pensar sobre aquela matéria para conseguir organizar ela de uma forma que outra pessoa aprenda. Então se aprende demais assim, se retém demais assim. Mas o lado negativo é que você precisa de uma pessoa que esteja disposta a te ouvir, e algumas pessoas podem ficar com vergonha e se sentirem inibidas para fazer isso. Mas de qualquer forma, mesmo que você não fale para outra pessoa, só de preparar uma aula já te leva a pensar muito naquela matéria e faz com que você aumente muito sua taxa de retenção.
Então essa técnica é empatada com a sétima. As duas dão muita taxa de retenção. Já a sétima técnica, na minha opinião, é a melhor de todas, é a revisão ativa, que eu já falei bastante. A revisão ativa é como se você estivesse dando uma aula para você mesmo. Você tem que, por conta própria, lembrar uma matéria. E a revisão ativa é muito complementar à escrita ativa. Durante a escrita ativa, você está criando lá suas anotações já resumidas, já focadas no que é importante daquela matéria. E na terceira técnica, você já faz um desenho em relação à matéria. E agora na revisão ativa, você vai ter que tentar lembrar daquilo sem olhar. E eu tenho um vídeo sobre isso, mas funciona mais ou menos assim. Você vai pegar e decidir que tópico você quer estudar. Você vai pôr uma folha em branco na sua frente e tentar lembrar tudo que você já tinha notado sobre aquele tópico e tudo que você já tinha desenhado sobre aquele tópico. Isso tudo sem olhar antes no papel, de cabeça mesmo. E as primeiras vezes que você for fazer isso, vai ser muito difícil, pode até desanimar, o que é um ponto fraco. Mas conforme você vai fazendo, lá pela terceira, quarta vez que você faz uma revisão ativa para o mesmo tópico, você vai ver que você começa a lembrar tudo de uma forma maravilhosa, você começa a não esquecer quase nada. E a cada vez você vai corrigindo seus erros. Então você faz uma revisão ativa, aí sim você pega a sua anotação e corrige o que falta. Faz isso várias vezes. Então você combina a revisão ativa com a espaçada e você vai ter um super poder de retenção. E juntando todas essas técnicas, você entende porque algumas pessoas têm muito mais facilidade para lembrar na hora da prova. Fazer tudo isso junto e usar cada técnica no momento que for mais apropriado vai fazer com que você tenha uma retenção absurda comparado com os outros, comparado com quem só assiste uma aula e copia do professor. Então, na minha opinião, aproveita que está no primeiro semestre e começa a colocar tudo isso em prática. Eu prometo que se você começar a tentar fazer tudo isso, daqui a 3 meses você vai notar um ganho absurdo. Todo mundo aqui no canal que começou a usar revisão ativa me agradeceu depois falando, realmente, depois que você pega o jeito, você melhora muito no aprendizado. E para finalizar o vídeo, eu quero falar da maior técnica de todas, na minha opinião, que é a metacognição, que traduzindo rapidamente, metacognição é o conhecimento sobre o conhecimento. E dentro disso está inclusa todas as técnicas de aprendizado, técnicas de memorização. E o que eu mais gosto, que eu sempre falo de metacognição, que é criar um índice seu, um índice mental de todos os tópicos que caem no Enem. Com esse índice você tem uma noção de se você está bem ou está mal, para saber o que você tem que estudar e o que você precisa reforçar. Esse índice mental, que é o que no geral nos meus vídeos eu chamo de metacognição, ele é uma ferramenta poderosíssima para você conseguir evoluir em cada tópico. É melhor você ter esse índice mental do que ficar comparando uma nota com a outra durante o ano, porque ele funciona como uma autocrítica muito específica do que você precisa corrigir, do que você precisa estudar para ir melhor no Enem. Então eu espero com isso ter te dado um grande arsenal para você estudar bem melhor esse ano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever e obrigado!